Boa tarde. Neste início de um novo ano, vamos tentar um olhar sobre o que foi 2023. O ano que terminou foi de agravamento da crise, ou crises no planeta, depois da pandemia Covid-19, que em 2 anos, recordamos, infectou mais de 505 milhões de pessoas e segue infectando, com 6 milhões e 200 mil óbitos, segundo dados referentes a janeiro de 2023. No nosso país, até essa data, foram infectadas 5 milhões 557 mil pessoas, mas no ano ainda a persistência da guerra no leste da Europa e agora no Médio Oriente, na Palestina. Isto com todas as suas consequências, como a destruição e morte e a tragédia das populações afetadas e todo o sofrimento que isso implica. Relativamente à pandemia, ela veio evidenciar as profundas desigualdades existentes no planeta. Enquanto nos países economicamente mais desenvolvidos os níveis de vacinação oscilaram entre 60% e 90%, 70% na média, na África, menos de 50% da população foi vacinada. O esforço de tentar manter a economia em níveis sustentáveis obrigou os governos a um esforço suplementar e o aumento das dívidas públicas foi uma realidade que este ano, já sem restrições, iniciaram um processo de recuperação evidente nos números, nomeadamente em Portugal, onde o crescimento foi dos melhores da União Europeia e a dívida, segundo os últimos números divulgados, desceu até perto dos 100% do PIB depois de ter atingido mais de 130%. As guerras trazem para a atualidade a já obsoleta ideia e ambição da dominação colonial que o século XXI deu historicamente como terminada. Os efeitos negativos na economia, exceção com o negócio da guerra, e o ano de 2023 foi ainda de elevada inflação, que até agora não foi totalmente revertida, mesmo com medidas que elas mesmas foram e são objeto de discordância entre os economistas. E será que tem razão o pensador português João Gil, que no seu livro Morte e Democracia diz que as democracias liberais chegaram a uma espécie de limite? Fica a interrogação. Também não estão resolvidas, assim como a crise económica, as crises políticas noutros continentes, como África, América e no Médio e Extremo Oriente. Na Europa, em particular, assiste-se a evolução das ideias ultraconservadoras e revanchistas das extremas-direitas, como aconteceu em Itália e, mais recentemente, nos Países Baixos ou Holanda, em resultado da aparente descrença nos partidos ditos tradicionais, os fundadores das democracias e também da crise económica. Persiste uma estranha gestão da geopolítica que, usando argumentos apreciáveis como a liberdade e a democracia, tenta impor interesses particulares de países ou grupos de países ao interesse geral da humanidade, que deve ser de paz e progresso sustentável, como agora se diz. Disputa-se a hegemonia sobre a gestão dos recursos naturais a pretexto de uma dita livre escolha. E hoje é reconhecido que estamos perante duas visões de geopolítica que se confrontam. A procura de um mundo unipolar, com respeito por regras que podem variar com o interesse, e um mundo multipolar, onde cada país escolhe o seu caminho para o desenvolvimento e a sua gestão, sem pôr nada mais do que o benefício de ganhos mútuos que tem obtido apoios em todos os pontos do globo. Sobre esta situação da guerra da Ucrânia e agora no Médio Oriente, recordo a opinião de Francisco, o Papa da Igreja Católica. Ela representa, segundo Francisco, a impotência da ONU para gerir os conflitos, como está implícito e foi verificável nas atitudes e decisões tomadas até agora. E o resultado é o que se vê e se sente, além das consequências diretas do conflito, como sejam a inflação e persistência de crises económicas em países antes em crescimento, assim como a escassez de alguns bens essenciais, aumentando a especulação e a escassez de componentes necessários em algumas indústrias. No Médio Oriente, particularmente na Síria, Iraque e Líbia, recordamos, tudo se repete. Os Estados Unidos da América apenas têm sido um fator de perturbação, tentando manter no terreno alguns daqueles a quem diz combater, continuando na estranha lógica de que há bandidos bons e bandidos maus, e aproveitando para levar petróleo sem pagar no Estado sírio. E o efeito é que Rússia, Irão e Turquia têm hoje naquela região
uma convergência que não era esperada antes, assim como com a China. No Médio Oriente, o papel dos Estados Unidos tem sido o de proteger Israel, prolongando o sofrimento dos palestinianos e mantendo a tensão naquela zona, com algumas cumplicidades mais evidentes em países europeus. E estamos assistindo a um reforço dos BRICS, recordo o grupo de países que integra, aliás, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, agora designados de BRICS Plus, com novas adesões no Médio Oriente, Ásia e América Latina. O planeta Terra, o nosso planeta azul, esse continua com um futuro de sustentabilidade incerto, a julgar pela Cimeira do Clima, a COP28, desta vez no Dubai, que teve a participação de algumas centenas de lobistas dos hidrocarbonetos. Com uma declaração final considerada frágil pelas organizações ambientalistas e partidos ecologistas europeus e histórica para outros observadores, mas que relega para 2050 a chamada descarbonização. Basta só um exemplo já conhecido em Portugal. A Lei das Alterações Climáticas tem no horizonte o ano de 2045. No continente africano, apesar das divergências, hesitações e indefinições e da inclusão da violência, pretende-se maioritariamente caminhar para um mercado comum africano e neste ano um dirigente africano foi mesmo dizer em Paris, no Eliseu, em França, que a África privilegia as relações com a Europa, mas já não numa relação de inferioridade, reafirmando que os recursos da África são dos africanos. No nosso país, elogiado pela gestão da pandemia e pela recuperação económica, apesar das dificuldades económicas da cidadania empregada e dos níveis de pobreza, a teoria da estabilidade governativa, com maioria absoluta resultante das eleições legislativas antecipadas de janeiro de 2022, foi contrariada, primeiro pelas várias remodelações resultantes de demissões de ministros e terminou com a demissão do próprio primeiro-ministro em defesa da honra do lugar, como afirmou, e a dissolução da Assembleia da República e também a marcação de eleições antecipadas para o próximo dia 10 de março deste ano, que é também ano de eleições nos Açores, antecipadas também, e em fevereiro, e ainda as eleições europeias previstas no calendário. Continua a assistir-se no Serviço Nacional de Saúde, apesar do processo de reorganização, com críticas dos defensores do Serviço Público de Saúde, à dedicação de todos os seus profissionais que mantêm com a tutela um conflito não só laboral, mas de projetos para o Serviço Público de Saúde, assim como o ensino, neste ano em que o PRR continuou injetando alguns milhões de euros no país e continuará neste ano de 2024. Para concluir, e no nosso Conselho, foi o segundo ano completo do terceiro mandato do PSD com a presença de António Cardoso. Num mandato bipolarizado, com apenas PS e PSD como eleitos nos principais órgãos da autarquia, a gestão e opções da maioria nem sempre são debatidas com a argumentação mais apropriada, tendo em conta o que é, por princípio, exigido aos eleitos pela cidadania. E, num mandato de continuidade e consolidação do projeto, continua a afirmar a agricultura, a floresta e o turismo como pilares do desenvolvimento e criação do emprego num concelho em processo de envelhecimento da população, como acontece na região e também no país. Aguarda-se a inauguração e a abertura do novo centro de saúde em acabamento e também o desvendar dos benefícios nos serviços, aliás, da nova unidade, que não só nas instalações. Assim, em traços muito gerais, uma visão de 2023 que propomos para análise aos nossos convidados, os professores Carlos Alberto Gonçalves e José Marcos Fernandes. Convidada também Antonieta Dias, médica também conhecida dos nossos ouvintes, mas que por impedimento profissional de última hora não pôde estar presente à hora do registro desta conversa. Boa tarde a ambos e os desejos de continuação de um bom ano. José Marcos Fernandes, perguntava-lhe que visão ou que análise do que foi 2023. Muito boa tarde a todos, uma saudação muito especial aos presentes nesta mesa, portanto ao moderador deste diálogo, deste debate, José Luís, e ao amigo Carlos Alberto. E naturalmente uma saudação a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave, a todos os vieirenses. Desejo
um bom ano novo, cheio de coisas boas e coisas novas. E depois de ouvir, digamos, de ouvir este retrato que o moderador, que o José Luís fez... Incompleto. Naturalmente incompleto, que o retrato, o quadro que ele aqui, digamos, traçou do estado do mundo, é evidente que este retrato está cheio de sombras e também de algumas luzes. Eu queria, exatamente, e também isto também é um desejo, eu queria, digamos, começar a minha intervenção com uma palavra muito conhecida, que é a palavra confiança. E vou dizer porque é que escolho esta palavra confiança para iniciar este balanço do ano de 2023 e esta perspectiva para o ano de 2024. É evidente que isto das passagens de ano, etc., tem uma conotação assim um pouco mítica, porque não há descontinuidade no tempo. O tempo é contínuo. Mas, enfim, são momentos simbólicos. A Terra continua girando. Continua a girar, o tempo é descontínuo e, portanto, estes momentos, estas datas são simbólicas. Mas são simbólicas, mas têm o seu valor. Agora, relativamente à palavra confiança, é evidente que toda a gente sabe que a palavra confiança, na sua raiz, tem uma relação, parece, ou tem uma conotação, digamos, espiritual, religiosa, uma vez que confiança, o seu radical, a sua raiz é fides, que significa fé. Portanto, a confiança é de facto, tem esse sentido, pode ter esse sentido, digamos, espiritual, religioso, mas não só. Tem também um sentido muito racional. Muito racional. Porquê? Porque a confiança, pronto, é evidente que a confiança, portanto, é uma virtude e é uma atitude, e acho que é uma visão da vida, do mundo, é uma visão que pode ter, de facto, uma inspiração, digamos, religiosa, cristã, mas tem, naturalmente, uma inspiração racional. Portanto, todo o homem é dotado de razão e, evidentemente, que essa faculdade lhe permite, digamos, identificar problemas e resolvê-los e, portanto, se tem essa capacidade, naturalmente que tem razão para confiar, digamos, nos frutos dessa... Depende da velha visão, ou se vê o copo meio cheio ou meio vazio. Ora bem, Zé Luís, eu depois voltarei à palavra confiança, mas já que o Zé Luís acaba de chamar aqui à mesa ou à colação, chamar essa metáfora, de facto é muito interessante, já que a questão é como é que nós vemos o ano 2023 e como é que nós perspectivamos o ano 2024, de facto podemos servir-nos desta metáfora do copo. Ora bem, e é evidente que nós, como ouvimos dizer, podemos tomar duas atitudes perante o copo, não é? Todos podemos, todos, perante tudo, perante o mundo, perante o país, perante o município. E nós próprios. E perante nós próprios. Nós podemos, de facto, privilegiar o copo meio cheio e dizemos, sim senhor, a nível mundial, a nível nacional, a nível concelhio, houve de facto, digamos assim, acontecimentos, houve medidas que foram positivas e dignificantes do ser humano. Pronto, e claro, não vamos para este ponto dizer que está tudo bem, porque isso é ótimo. Porque houve outras completamente contrárias. É o caso das duas guerras a que estamos a assistir. Exatamente. E mais ora bem, que há mais, mas são as mais mediatizadas. Mas isso pode nos levar a ver o copo vazio. Mas no caso, não ver a realidade toda. E não ver por isso, já que depois não voltaremos a isto, mas esta metáfora
aplica-se, claro, globalmente ao mundo, aplica-se também globalmente ao país, aplica-se ao município. Isto é, nós, quando olhamos para a realidade do mundo, do país e do município, nós podemos, digamos, olhar para o aspecto positivo, só para os aspectos positivos ou só para os aspectos negativos. E, nesse caso, ou somos otimistas ou somos pessimistas. Não é verdade? Bom, isto é importante por muitos motivos. Porque nesta análise, mais à frente, podemos falar aqui da situação do nosso município, mas é curioso que as reflexões que são feitas pelos pensadores, pelos sociólogos, pelos cientistas políticos, mas eu, neste caso, privilegio os pensadores que, logo na sequência do que nos aconteceu há 50 anos, que também podemos falar disso à frente, eles encetaram uma reflexão sobre o que é que nos aconteceu a nível, há 50 anos, o que é que aconteceu a Portugal. E então as opiniões dividem-se, e esta reflexão que é feita a nível do país pode ser feita e deve ser feita a nível do nosso município. Isto é, podemos ter duas atitudes. Uma atitude de autoglorificação e dizer que está tudo bem, que isto é uma maravilha. Mas isso é propaganda. Pode não ser propaganda, é o que o Eduardo Lourenço chamava a hiperidentidade. Nós fomos os maiores, nós descobrimos o mundo e agora podemos deitar-nos à sombra da bananeira, não é verdade? Quer dizer, os portugueses, muitos, estão ainda agarrados, fixados, nesse passado glorioso. E, portanto, não só os portugueses, como os europeus em geral. Sim, mas isto é tal autoglorificação que pode ser ilusória. E é o que nós podemos fazer. Por exemplo, eu acho que é negativíssimo que nós façamos isto, quer dizer, só autogloriar-nos de tudo o que de bom existe no nosso país, no nosso distrito, no nosso município. Há outra atitude também igualmente muito negativa e perversa e nociva, que é autoflagelar-nos e dizer nós não prestamos para nada, nós somos uma desgraça. Somos um copo vazio. O copo meio vazio. Parece-me que a atitude mais correta é a atitude realista de olhar para o copo. Não, desculpa. Sim, de olhar para o copo. Não de olhar para o conteúdo, se está meio cheio, está meio vazio, mas olhar para o copo. E o que é o copo? O copo é a realidade. O copo é a realidade. O copo pode ser maior ou menor, o copo pode ser de vidro ou pode ser de barro, não é? O copo pode ser de outro metal. Pode ser de metal. Pode ser de metal. O copo pode ser grande ou pode ser pequeno. Pode ser, de facto, de uma matéria nobre ou de uma matéria mais frágil. E isso é muito importante, nós olharmos para a nossa realidade, para a realidade que somos, porque isto ajuda-nos, porque muitas vezes fazemos uma comparação com outros países, não é verdade? E não temos em consideração que a realidade desses países é muito diferente. Por exemplo, Vieira do Minho, a minha terra, não está numa planície fértil. Não estamos numa planície fértil. Nós não estamos no litoral. Nós não estamos numa zona urbana. Nós não temos metais preciosos. Portanto, nós não podemos, digamos assim, desconhecer a realidade em que estamos. Mas relativamente, portanto, o responsável isso vai-nos ficar um pouco mais... O responsável deste desvio foi o Zé Luís, porque me provocou com esta metáfora do copo, mas a pergunta inicial que ele tinha feito era sobre... Todo o ano. E eu tinha dito que a palavra... Neste caso, o planeta. A palavra que eu escolho para mim e que partilho com os nossos ouvintes é, de facto, esta palavra confiança. Esta virtude da confiança, esta atitude da confiança, e quero dizer isto ainda por esta questão. É que
já que o Zé Luís também falou do Papa Francisco, o Papa É isso Francisco que eu lhe ia propor. Quer dizer, publicou uma carta. ele não tem razão quando diz que neste momento de grandes crises, foi o caso da guerra da Ucrânia, a guerra no Médio Oriente, mas concretamente na Palestina, ele diz, quer dizer, o órgão onde todas as diferenças deveriam ser discutidas e resolvidas não foi completamente ineficaz. Portanto, está-se a referir à ONU. À ONU, exatamente. Pois, aí está. Ora, isso, de facto, é um aspecto muito, digamos, crítico, negativo, se calhar, na atualidade. Mas, relativamente à confiança, também, eu queria chamar que o Papa Francisco publicou uma carta. Dirão assim, mas porquê é que o professor José Marques está aqui agora e aquilo não é nenhuma aula de catequese e vem aqui chamar a Santa Teresa do Menino Jesus? Pois convoco aqui esta figura europeia da Santa Teresa do Menino Jesus. Porquê? Porque celebram-se os 150 anos do seu nascimento e o Papa Francisco publicou uma carta, exatamente uma chamada exortação apostólica, e ele, como sabem, é muito criativo, nem sempre usa expressões latinas para os documentos que publica. Lembro-se do Fratelli Tutti, portanto vai buscar uma expressão de São Francisco de Assis, ou Laudato Si, portanto usa às vezes expressões italianas, e desta vez, como Santa Teresa do Menino Jesus é francesa, ele vai buscar uma expressão francesa que é c'est la confiance. C'est la confiance. E depois começa exatamente essa carta dizendo que é a confiança que nos conduz, digamos, a um bom fim. Ele fala que é o fim, digamos, ele usa aqui, ou melhor, a expressão da Santa Teresa era que nos conduz ao amor, c'est la confiance, que é a confiança e nada mais do que a confiança que nos conduz ao amor. Que nós podemos aqui, parafraseando, dizer que é a confiança que nos conduz à fraternidade. Eu digo isto pelo seguinte, é que a Unesco também, poderemos falar mais um bocadinho à frente, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, exatamente. Portanto, esta associação que foi, a organização que foi logo criada no fim da Segunda Guerra de 1945, ela foi criada em 1945, e a Unesco também integrou, digamos, esta celebração dos 150 anos do nascimento de Santa Teresa do Menino Jesus, também integrou nas suas atividades, no conjunto das personalidades a celebrar aquilo em 2023, dizendo que interessava. E depois, já agora que estamos a falar disso, na mensagem do Primeiro-Ministro na mensagem de Natal, ele usou 12 vezes a palavra confiança. Não fui eu que contei, mas li que ele usou 12 vezes a palavra confiança. Exatamente. E, portanto, tenho que parar aqui, porque temos que dar aqui a palavra ao nosso amigo Carlos, mas para dizer que... Genericamente, é preciso ter confiança. Apesar de toda esta confusão das crises, que de um próximo ano até que não se vê, mesmo em termos de desenvolvimento das economias, incluindo a europeia, muito otimista, apesar de tudo, continuar a ter confiança. Zé Luís, de um ponto de vista racional e de um ponto de vista cristão, etc., nós temos razão para ter esta confiança. Porquê? Mas no meio destas crises todas, incluindo do grande organismo internacional que é a ONU, que falha tão redondamente, onde os vencedores da Segunda Guerra Mundial são os que definem aquilo que pode ser aprovado e não pode ser aprovado. Eu tenho pena tenho pena é uma maneira de dizer, do secretário-geral das Nações Unidas, que é português, o nosso António Guterres, que um dos seus propósitos era a reforma interna da ONU, não é? Sobretudo lá do Conselho de Segurança, e no seu funcionamento e do seu regulamento, claro. e que vai terminar o seu mandato sem ter esse desejo cumprido, sem ver esse seu propósito, esse seu projeto cumprido, e isso certamente que o faz sofrer a ele e faz sofrer a todos. E porquê?
devido, e cá está, a uma perversão, que é a perversão dos donos do mundo, quer dizer, dos donos da guerra, que também isso, é claro, o tema da guerra... Os senhores da guerra, os senhores da guerra, os senhores da guerra, e ficamos, sabemos isto, quer dizer, que a animalidade natural é muito menos perversa do que a animalidade racional. Isto é, os animais naturais, a animalidade natural, não comete as atrocidades e as perversões que cometem os dotados de animalidade racional. Como assistimos agora, por exemplo, na Palestina, como assistimos na Ucrânia, racionalmente a tirar bombas para qualquer lado. E por isso, termino mesmo, que há dias ouvi uma reflexão interessante, acho que enquadrada na realização do presépio de Priscos, que eles, eu este ano não fui lá, mas que construíram lá um acampamento militar exatamente para chamar a atenção para essa loucura e perversidade da guerra. No fundo, para dizer que o lugar das armas de guerra é nos museus, não é para matar as pessoas. E a reflexão que se fazia é que punha-se esta questão, se os donos da guerra, os senhores da guerra, se são perversos, se são maus ou são doentes. Ponha-se esta questão, se quem sabe que vai matar 4.000 crianças que não foram consultadas para vir a este mundo e que são ceifadas nesta idade, que quem sabe que isto acontece é perverso ou é doente? Isso fica para os especialistas na matéria. Sr. Carlos Alberto. Antes de mais, confiança também? Antes de mais, então, uma saudação especial aqui para os colegas da mesa e uma saudação a todos os nossos ouvintes, todos os vieirenses, e votos de um bom ano e que esse ano seja sempre melhor do que o que termina. Esse é o nosso desejo. Embora saibamos que uma coisa é nós desejarmos o bem e todas as coisas boas que possamos pensar neste mundo, e depois a realidade, claro, é sempre diferente. Infelizmente, há sombras, como falávamos há bocado, e o ano 2023 trouxe bastante sombra a esta humanidade, começando pela guerra, começando pela falta de sustentabilidade do planeta, e isto leva-nos a determinadas catástrofes ambientais que estamos todos os dias a ver. Nós, aqui neste cantinho, ainda assistimos, mas mais dia, menos dia também seremos afetados por essas catástrofes ambientais. E, como dizia, tudo isso são sombras. É evidente que também há e haverá sempre coisas boas, e não podemos ser pessimistas e não podemos dizer que o homem não é capaz também de fazer coisas boas, porque o é, mas também ligado ou atrás dessas coisas boas consegue fazer as maiores barbaridades. As maiores barbaridades, como se tem visto. E isto não são coisas de séculos passados, são coisas do ano 2023, de um ano acabado recentemente. E o que diz relativamente a esta incapacidade do grande centro da discussão das questões mundiais, que é a ONU, desta incapacidade para nós já há várias vezes tão graves como este? Nós já várias vezes falamos aqui na ONU, e a ideia que eu tenho é que
e era uma ideia do António Guterres, fazer uma reformulação, alterar o sistema pelo qual se rege a ONU e os países que pertencem, que fazem parte da ONU. Porque, se verificarmos, não é um sistema democrático, nem é um sistema em que mandam os maiores, mandam alguns, não é a maioria, que nem prevalece a ideia ou a opinião da maioria, prevalece simplesmente a ideia de alguns, e esses alguns são, e podemos dizê-lo com firmeza, são os senhores da guerra, são os senhores a quem interessa a guerra. As grandes economias baseiam-se sempre na economia bélica, na economia da guerra, e é um suporte das suas economias. Daí também nós sentirmos que não há essa vontade, não é feito esse caminho para a paz. Porque se pensarmos e se facilmente se resolveria um conflito, era preciso, era a vontade das partes existir e haver momentos de reflexão e pensamento em que o caminho é errado, temos que alterar o caminho, temos que mudar. Mas aparentemente não. Estamos a voltar ao mundo de blocos. Sem que haja já o bloco aquilo, leste e o bloco sim, aquilo a que estávamos habituados, a chamada Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos. Agora é evidente que a China tem um poder e uma importância económica relevante. É evidente que os países árabes também têm os seus interesses e também o facto de fomentar em determinadas áreas o medo e também lhes é benéfico quer para o comércio e o domínio do petróleo, quer depois para a expansão também do armamento. Aí não tínhamos dúvidas. E isso viu-se agora na Cimeira, que foi exatamente no Médio Oriente, na Cimeira do Clima. Sim, de certa forma, quem organizou tinha todo o interesse em manter aquilo que se tem mantido, que é a exploração petrolífera uma economia baseada nos hidrocarbonetos. É evidente que se lhe pedirmos... É bom lembrar que nesta altura, quer dizer, o nosso país está a ser nesse aspecto exemplar, no aspecto, por exemplo, da energia. Quer dizer, este ano, grande parte da energia produzida já foi e temos as duas vertentes. É evidente que o clima ajudou também, tivemos vento, tivemos água, mas também não somos dependentes do petróleo em termos de fornecedores, porque certamente basta ver os números de carros agora não é? Teríamos se calhar outra opinião acerca da exploração do petróleo, mas temos é que ter essa consciência, e ainda bem que nomeadamente o Papa Francisco tem chamado muito a atenção para o cuidar da casa comum, cuidar do nosso planeta, dizer que nós não temos outro planeta, nós já estamos atrasados nesta tentativa de reverter tudo aquilo que estragamos no meio ambiente, e
mais dia, menos dia. Se não for por vontade própria, somos mesmo obrigados a parar. E já estamos a vender bilhetes para o céu, como diria a Natália Correia, levado à cena num teatro. Neste caso, para outros planetas. Não é? Poderá, mas e certamente que com o passar dos anos e com a tecnologia, nós talvez possamos arranjar outras formas de viver. Mas neste momento e nos próximos anos, e eu diria até se calhar séculos, teremos que nos organizar de forma sustentável neste planeta e teremos que deixar de consumir aquilo que estamos a consumir, porque é um exagero. Nós estamos a retirar por ano mais do que aquilo que é permitido ao nosso planeta. E temos quanto todos à pegada ecológica, já estamos que com o cartão de crédito. Já gastamos. E o cartão de crédito, como todos, começou agora em janeiro a contar outra vez. Mas em 2023 também continuamos a viver com o cartão de crédito. Tem um fim. Isto, e leva-nos à palavra, à confiança, com Fidesz. É evidente que, e por norma, acho que devemos ter confiança no futuro e devemos ser otimistas. Agora, não há confiança sem razão, não há fé sem razão. Há a própria teologia, ao tratar a questão da fé, também engloba a razão. Nós somos seres racionais, temos que fazer com que... Temos de tentar entender. Sim, entender e arranjar soluções para todos estes males. É evidente que o principal julgo eu, que é sempre a questão económica. É sempre o facto de alguns esta países... grande contradição, não é só países. Alguns milhares de pessoas têm os recursos de milhões. Ou sim, de bilhões, milhares de milhões. Sim, se formos ver a distribuição da riqueza, é exatamente isso que se passa. É que a riqueza, e podíamos falar aqui de Portugal, mas de certa forma acentua-se, se nós fizermos uma extrapolação para o mundo, concentra-se em meia dúzia. A riqueza do planeta concentra-se em meia dúzia de países ou de organizações. Quer dizer que continuamos a andar à volta neste ano que vamos comemorar os 50 anos da conquista da democracia. Voltamos a ter as famílias nucleares, as famílias dominantes, as famílias que levam a maior parte dos recursos do país, ou a principal. E a maioria isso que vive, é uma das coisas que ainda não conseguimos. Isso é uma das coisas que ainda não conseguimos e estou convencido que era e continua a ser um objetivo do 25 de Abril e da democracia, que é o igualar, digamos assim, é o fazer com que todos os cidadãos possuam o mínimo exigido para viver uma aquilo que vida... está constitucionalmente instituído. Que tenha um acesso à saúde, que tenham acesso, que lhes garantam um acesso à educação, que lhes garantam um acesso à justiça, que lhes garantam um acesso àquilo que é primordial no dia a dia. Infelizmente, nós, hoje, passados 50 anos, estamos a discutir problemas que se discutiam em 74. E se nós verificarmos, e é um estudo acabadinho de chegar do ISCTE e do CIES de dezembro,
análise da pobreza, privação e desigualdades em Portugal, nós vemos que no ano 2023 aumentou a pobreza, aumentou a desigualdade. Isto é, Embora um país que embora queríamos... a pobreza de hoje não é igual à Claro, a pobreza de não é. 1974, antes de 25 de Abril, era de quase total ausência de recursos. Hoje é pobre quem tem menos de 590 euros. É pobre quem... Mas temos que também fazer o que é que vale hoje os 560 euros e o que é que valiam na altura, em 74. Não é? E quais eram os rendimentos. Porque há quem diga também, e eu não acho que não é assim tão líquido, que, por exemplo, antes do euro Sim, essa é uma com o mudança escudo e depois substancial. vem o euro e que o euro não vale tanto como o escudo. São percepções, não é? Mas o certo é que quando se fez a alteração, um euro tinha a correlação, era equivalente àquilo que valia aos 200 mais os 100 escudos. Assim. Mas nós temos essa, e depois também há outra coisa. É natural que a sociedade cada vez seja mais exigente. Mas, como disse há pouco, também mais apta a consumir. Ora, também tem esse senão. E nem sempre de uma forma racional. Consumir de uma forma que não é muito racional e que nos leva, nós olhamos para a publicidade, olhamos para o marketing e o que é que fazem os grandes grupos económicos? Tentam com toda a força e de todas as maneiras, levar o cidadão a comprar, criar essa necessidade. Porque nós, se formos um bocadinho racionais, nós chegamos à conclusão que nem precisamos daquilo. Não é assim tão necessário. Agora, essa necessidade é-nos incutida por todos os meios, não é? Por todos os meios. E só para terminar, realmente é um bocado passados os 50 anos, fica-nos é um amargo de boca nós voltarmos ainda a algumas... a ter aquele sentimento de 74, embora eu não me lembre muito bem, mas por aquilo que leio e por aquilo que me contam, que nós estamos a cair nos extremos, estamos com... Nós somos só nós. Sim, mas já falamos aqui várias vezes. Há uma certa desilusão nas pessoas. Há aqueles partidos que deveriam ter dado esta confiança e que deveriam ter dado este input ao país, deram-no, mas se calhar poderiam ter dado mais e o país hoje poderia estar melhor do que aquilo que está. É uma realidade. É evidente que também podemos dizer isso em relação ao resto do mundo, é verdade. Mas lá está, somos homens e os homens e mulheres e erramos todos e fazemos coisas todas. Nesta Europa da União houve mesmo um esforço. Os fundos estruturais eram mesmo para isso, para aproximar os países, tentar aproximar os países e favorecer o desenvolvimento. Não podemos dizer que, na minha opinião, não podemos dizer que o facto de termos integrado a Comunidade Europeia que foi um erro, que foi uma coisa má para Portugal. Não, foi uma mais-valia e se nós não pertencêssemos à Europa e à Comunidade Europeia, à União Europeia, como estaríamos? O país. 5 minutos para falarmos do país. Do país. Para depois falarmos do Conselho. Do país. Já falamos, Ora bem, já fizemos várias referências. Zé Luís,
olhando para o país, E a situação, como diz outra, a situação a que chegamos. olhando para o país neste ano 2023, digamos, o acontecimento que eu coloco à cabeça desta reflexão sobre o país, o acontecimento mais grave que nós tivemos foi a demissão do primeiro-ministro. A demissão do primeiro-ministro de um governo que tinha como suporte uma maioria parlamentar absoluta. E a minha questão é esta: como é, porque é que isto aconteceu? Isto vai dar muito que pensar, vai-se escrever muito sobre isto, porque isto é um caso de estudo. Um caso de estudo. Como é que cai um governo que tem no Parlamento uma maioria absoluta? Portanto, como digo, isto é um caso de estudo, isto vai dar muito que pensar, e Não só os políticos, os cidadãos também, todos, mas de facto também os chamados politólogos, que nós não somos, não é? Nós emitimos apenas aqui cidadãos com opinião. Com opinião, exatamente, mas para os cientistas políticos este é um caso de estudo. É um caso de estudo. Incluindo a forma como aconteceu. Incluindo a forma, exatamente, a forma como, sim, esse é uma peça do puzzle. Na altura ouviu-se falar da judicialização da política. Ora bem, aí está. Vamos ver agora, se quisermos começar já a tentar perceber porque é que isto aconteceu, como é que isto aconteceu, de facto, um dos pilares que tem sido já analisado. Eu li um artigo aqui há tempos no Público, que me pareceu brilhante, que isto foi... mas este é apenas uma visão, que se tratou de uma justicialização da política. Uma justicialização da política, isto é, a justiça está a dominar a política. Ou pretende dominar a política. E esse, não tenho competência para dizer, mas certamente que esse vai ser um aspecto que vai merecer estudo. Nós sabemos que já há tempos, vejam, por exemplo, o caso de Rui Rio, por vontade dele, este problema já teria sido, digamos, esclarecido. Tem sido uma das dificuldades, é que nas situações Sim. ou nas reformas em que é necessário uma maioria qualificada, os principais partidos não se conseguem entender. Não se conseguem entender. E aí está, pois, esse é outro aspecto negativo. Mas, de facto, essa demissão... Mas não é negativa à democracia, atenção. Isto não põe em causa a democracia. Não põe em causa a democracia. Mas, claro, que este problema... Porque é que isto acontece? Uma das consequências que temos que tirar é que, de facto, uma maioria absoluta não é totalmente virtuosa. Não é. Nem é, como disse a teoria, nem é completamente segura, não é? Segura, mas não dá tal veio dar razão a quem tem essa opinião, que as maiorias não são... Não dá tal estabilidade. Mas, Carlos, infelizmente, porque à partida, quando isto aconteceu, houve pessoas, sim senhor, agora estão criadas todas as condições para dar passos grandes e seguros na nossa história, no nosso desenvolvimento. Isto porque nós pomos a nossa atitude partidária, nós, as pessoas, sobretudo os ativistas, que são esses que dominam os partidos, põem à frente os interesses partidários à frente dos interesses do país? Também. Tem cometido essa falha? Infelizmente, sabemos que há casos desses e não podemos apontar a nenhum partido diretamente. Há em todos os partidos aqueles que olham mais para o umbigo do que... E também essa é uma das razões porque nós vemos hoje cartazes aqui nas ruas dizendo acabar com a corrupção e com os taxos
leva a que depois haja Não, esse populismo e essas frases. de pessoas que vieram de partidos fundadores. Sim, mas Que saíram porque sim, não sim, se mas sentiam... de pessoas que estiveram em partidos fundadores. Não é? Sim, mas o facto é O que que... significa alguma coisa Eu mudou. vejo isso, mas é esse cartaz da limpeza, de que é preciso fazer uma limpeza, mas esse não veio de um partido fundador. Veio, quer dizer, o André Ventura. Veio de um partido... Sim, não, mas veio- saiu, veio- mas sim, é o que eu estou a dizer. sim. Mas não se sentiu cómodo e saiu e foi fundar outro partido. Portanto, repetimos o que aqui dizemos muitas vezes, quer dizer, houve falha na atuação, na ação dos partidos fundadores da Sim, democracia, sim, dos partidos, sim, chamados partidos sim, institucionais. sim, e isso não haja dúvida que os maiores responsáveis será sempre o Partido Socialista e o PSD. Não é? Porque são eles quem, ou foram eles quem governaram até agora, mas também dentro destes dois também houve um que governou mais do que outro, aí não tínhamos dúvidas. E se hoje existe aquele extremismo que há bocado falámos, quer à esquerda, quer à direita, deve-se porque o centro não resolve os problemas, porque se os partidos ao centro, se aquilo a que nós chamamos social-democracia, e no qual podemos integrar o PSD e o PS, agora, não resolveram. Mas isso não é um fenómeno só português. Sim, o mais recente é a Holanda, mas também há outros, também temos exemplos noutros países em que os países ditos do centro quase que desapareceram e depois, a seguir, também chegaram à conclusão que quer a extrema-direita, quer a extrema-esquerda, não resolve a situação e, em alguns casos, até se está a voltar ao centro. E como chegar, como elucidar os cidadãos? É o falar claro, é o falar a verdade e o pôr à frente de tudo o interesse do país e não o interesse de cada um. É simples. Carlos, sim. A propósito desta questão que o Zé Luís pôs, de quem é a responsabilidade, eu queria chamar aqui a atenção para a mensagem de Ano Novo do nosso Presidente da República e uma tónica desse discurso que eu acho que merece uma reflexão e uma discordância, digamos, grande, a meu ver, que é, ele colocou o acento tónico da responsabilidade na cidadania, nos eleitores. Chamam a atenção, vejam bem em quem vão votar. Atenção, não é só ir votar, mas em quem vão votar, porque isso, vocês vão ser responsabilizados por aquilo que vier a acontecer. Ora bem, eu discordo disto pelo seguinte, porque ele esqueceu-se de colocar o acento tónico nos eleitos. Ora bem, então agora vamos responsabilizar os eleitores que votaram, por exemplo. Claro que essa responsabilidade existe. Sim, existe, mas... O eleitor é responsável pelo seu voto. Mas os eleitores votaram há um ano e tal. E votaram. E disseram o que queriam. Disseram o que queriam. E agora está-se... Não, digamos, tem que ser igualmente responsabilizado. Porque quem trai a confiança dos eleitores podem ser os eleitos. Eleitos, não é? Sim, portanto, sim. A responsabilidade não é apenas dos eleitores, é dos eleitos. Por isso nós falamos Num hoje primeiro de momento, é evidente que em democracia, num primeiro momento, são os eleitores que decidem, que escolhem aquele que é mais capaz ou aqueles que julgam serem os mais capazes de irem para... Quer seja no Parlamento, quer seja no Governo, quer seja até na Presidência ou nas autarquias locais. É evidente que nessa primeira fase há uma escolha dos eleitores.
Num segundo momento, já é responsabilidade dos eleitos. E aqui, no meu entender, a questão da admissão deve-se essencialmente aos eleitos. Não se deve a mais ninguém. A responsabilidade total por esta demissão é do Governo, é do António Costa, é daquilo que ele não conseguiu fazer com uma maioria absoluta. Com aquilo que tinha. Ele teve tudo na mão e não conseguiu gerir aquilo que o povo, aquilo que o voto lhe conferiu. Em teoria, isso é verdade. Em teoria e em princípio, isso é verdade. É verdade. Agora, também temos que ver o seguinte, que os resultados, digamos, substantivos desta governação não são totalmente negativos. Quer dizer, há resultados muito positivos, como já foram aqui enunciados no princípio pelo Zé Luís. Portanto, agora, isso é preciso ter isso em consideração. Agora, há aqui muitas outras coisas, porque eu também ouvi dizer, logo que se aconteceu esse facto inesperado, quer dizer, inesperado, que foi a maioria, não é, Carlos? Isso foi um acontecimento que não era previsível, sim, não é? Mas logo que isso aconteceu, também ouvi dizer, não, mas agora outros poderes vão para a rua. Quer dizer, a rua também desempenhou... Mas, como digo, isto vai ser... Mas não podemos comparar. Eu peço para se lembrarem do Passos Coelho, que às vezes o Passos Coelho, para algumas situações, é lembrado. E eu peço... A situação em que governou e a rua que ele teve, para falarmos da contestação... E ele teve ou tinha alguma culpa por aquilo que estava a implementar. Um acordo da Troika que foi aprovado pelo governo do José Sócrates, pelo governo PS, que depois teve que ser aplicado pelo PSD. Sim. E onde é que está? O António, neste momento, nestes anos, em que o António Costa foi primeiro-ministro, teve essa contestação como teve? Não teve a mesma. Não teve a mesma. Mas tinha tudo. Dos professores, dos médicos. Porque ele se pôs a jeito. Nós não temos. Nós temos um problema. E olha o que aconteceu ali no Arboleda. O que é que pensa um cidadão que passou por aquilo que passou nos tempos da Troika e esses tempos que foram tão criticados pelo Partido Socialista e que foram causados pelo Partido Socialista. E depois, um governo com uma maioria, como a que o António Costa tinha, consegue deixar os serviços públicos piores do que no tempo da Troika. Consegue deixar a educação de rastro. Consegue deixar... Não, mas é a realidade. Olhemos para a saúde. Como é que estamos na saúde? O que é que se vai dizer a uma pessoa? Mas o que é que se dirá a uma pessoa que está 16... Se o PSD for por aí... mas já estão a dizer, ainda diz, o Paulo Rangel diz assim, não, nós não podemos agora estar aqui como é que ele diz, a martelar casos e o passado, senão temos um resultado miserável. Não, mas a realidade é, nós temos que analisar aquilo que se passou, não é? E o que é que se vai dizer a uma pessoa que está 16 horas numas urgências a dizer-lhe o quê? Olha, agora é aquela resposta que diz o Ministro da Educação, da Saúde, que é um constrangimento. É bem verdade, concordo. Quer dizer, os três pilares que estão abalados é o pilar da justiça, que é o que está mais abalado e está na origem de muitas destas coisas. E o António Costa foi ministro da Justiça também. Mas olha que ele neste caso, acho que tem como
um valor acrescentado, tem um crédito de dizer assim, o que é à justiça, o que é da justiça. Nunca, e todos os casos que lhe aconteceram, ele diz, respondam perante a justiça. Sim. E isso, nesse aspecto, portanto, a justiça, claro, outro pilar que estava ao lado é, de facto, a saúde. E outro é a educação. É verdade isso. E Vieira do Minho? Ora bem, temos 5 minutos para quem é o Carlos primeiro? Vieira do Minho é um concelho que segue um percurso, numa maioria, não que vai no terceiro mandato. Não falámos do 25 de Abril que vai acontecer, como? Não falámos isso vamos falar oportunamente. Que neste ano, este ano se cumpre. Um acontecimento, enfim, importante este ano é o 50 nas bodas de ouro do 25 de Abril. Mas vamos falar oportunamente, temos algo dedicado a isso. E espero que seja também um momento de reflexão para todos e para que se possa todos juntos possamos construir um país melhor nas bases daquilo que foi o 25 de Abril, e no 25 de Abril também houve, não houve só unanimidade e convergência, também havia ideias divergentes, mas conseguiu-se chegar a um ponto essencial, que era a democracia e que dura, pelo menos agora, até 50 anos. E aqui no Conselho, este ano? Ora bem, eu posso dizer Posso, com certeza. Há aqui uma iniciativa muito virtuosa, porque tem feito coisas que são interessantes, que é um conjunto de iniciativas que acontecem mensalmente no nosso Conselho e que estão subordinadas a este enunciado sentir Vieira. Muito bem, eu acho positivo, mas isso é só meia verdade para quem quiser de facto sonhar com aqueles 3 princípios do 25 de Abril, que é a liberdade, a democracia e o desenvolvimento. E, portanto, a meu ver, qual é o grande desafio que eu gostava de aqui deixar? É que continuar esse programa do Sentir Vieira, mas falta agora um muito importante, que é pensar Vieira. Uma coisa é sentir. Aliás, nós, nas aulas de filosofia com os alunos, dizíamos assim, havia um capítulo interessante que era do vivido ao pensado. Isto é, não basta viver, não basta sentir, é preciso pensar o que se sente. E nós estamos dispostos a ajudar. E nós temos aqui, e isto, eu considero isso muito importante, a necessidade de pensar Vieira. E pensar Vieira em todos estes domínios. No domínio da economia, como é que está a nossa agricultura? Como é que está a nossa indústria? Como é que está o nosso comércio? Como é que está a nossa banca aqui no nosso município? Pensar a economia. Pensar a demografia. Como resolver este problema? Pensar a demografia. E olha, e finalmente, pensar a política. E sobre isto, eu quero aqui dar um exemplo, mas eu faria esta crítica, estivesse quem estivesse no governo, que é o seguinte: eu li num periódico, por acaso até era para o trazer, mas não trouxe, que diz assim, o Partido Socialista, sobre Vieira do Minho, o Partido Socialista, os vereadores do Partido Socialista chumbaram o orçamento da Câmara para 2024. Este era um título. No mesmo jornal vinha outro com este título. A Câmara Municipal de Vieira do Minho não acolheu nenhuma das propostas do Partido Socialista. E eu digo assim, mas eu fiz voluntariado na Assembleia Municipal durante 20 anos. E quando éramos oposição e aparecia uma... Foi eleito na Assembleia Municipal. Pois, e era voluntariado, naturalmente. Pois, era um voluntariado. É um ato voluntariado. Mas então, quando apareceu uma proposta da oposição, eu verifiquei que os meus pares diziam assim, votamos contra. E eu disse, muito bem. Mas então, porquê? Porque a proposta não fomos nós que a fizemos. Foram outros.
Bom, mas eu tenho que dizer porque é que vamos votar contra. Quero 3 argumentos. Começavam a coçar a cabeça e não tinham nenhum. E eu disse, então não podemos votar contra, temos que votar a favor. E agora a minha questão foi esta. Claro, o Partido Socialista votou contra o orçamento. E diz assim, a Câmara não... Ainda por cima, acho que tinha pedido não acolheu as propostas. E eu estou a recordar aqui 2 propostas e termino com isto. Uma proposta era de garantir um médico 24 horas no centro de saúde. E, feitas as contas, parece que isso não representava um encargo muito excessivo, desmedido para o município. Esse por um lado. Mas é um esforço suplementar para o município, que não tem essa obrigação direta. Outra proposta, que era apostar na rede de saneamento. Isso, claro que acho que a proposta que apontava para aí 1 milhão de euros. Agora vamos ver o que é que está no orçamento para a rede de saneamento. E então, mas depois, quando se chega, há festas e se fazem discursos, então autogloriam-se. Nós fazemos a tal autogloriação, glorificação do município. Mas é com a falta de saneamento e com fossas e mais fossas e mais fossas que se criam as condições para termos o município que queremos e atrair as pessoas e ter essas condições. Portanto, isto para dizer o seguinte, que um voto era isso, que tem que acabar esta rivalidade, mas isto acontece também na Assembleia Municipal, no Parlamento, não é verdade? E, portanto, eu acho que esta crispação entre os partidos tem que acabar. Porquê? Porque a democracia é um regime com partidos, mas não de partidos. Esta é outra questão. O lugar da cidadania. A democracia é um regime com partidos, mas não de partidos. E nós o que temos, e o Ramalhian já falou disso muitas vezes, nós temos uma partidocracia. E se nós queremos aquelas 3 coisas, aqueles 3 ideais de abril para o celebrar, que é liberdade, democracia e desenvolvimento. Oxalá que estes 3 valores, estes 3 princípios, estas 3 causas, porque lutaram aqueles que estão a desaparecer, que se calhar vai ser o último ano em que teremos ainda testemunhas diretos e presenciais desse acontecimento. E, portanto, bom ano para todos, com confiança. Professor, só para concluir, Vieira de Minho, esta referência. Não, eu digo que não estou aqui em representação, nem tenho que estar aqui a defender exatamente a Câmara. Ora, não tenho que estar a defender o Executivo. Agora, posso, e aquilo que eu faço aqui, é expressar a minha opinião e aquilo que penso. É evidente que a oposição, e já era no meu tempo, era ouvida sempre para o orçamento, e está constituído isso na lei. Depois, cada partido é livre de fazer as suas propostas, quer para o orçamento, quer no dia a dia quer da Câmara, quer da Assembleia Municipal. Os partidos que estão representados têm sempre essa possibilidade e têm sempre essa oportunidade de expressarem a sua opinião e aquilo que acham que deveria ser feito ou aquilo que é prioritário no entendimento deles. Mas tanto em oposição tem sempre mais dificuldade em fazer abordar aquilo que são as suas propostas. É evidente, e eu sei e senti isso muitas vezes também. Quando o professor José Marques Fernandes estava a referir-se à Assembleia, ele estava do lado da situação e eu estava do lado da oposição. E também sei o que é estar na oposição. Sim. Mas estou a dar esse exemplo, que eu sei e também sabe os dois, reconhecer os 2 pontos de vista e o estar de um lado ou de outro.
é evidente que numa situação de maioria, a maioria decide. Não quer dizer que não ouça a oposição e às vezes não explique também aquilo que a forma como interpreta as propostas da oposição. E eu, por acaso, estive na Assembleia Municipal, onde foi debatido o orçamento, e fiquei com a ideia que o Sr. Presidente explicou as razões até ponto a ponto. É evidente que eu deduzo, não estou a ver as notícias, mas uma notícia deve ter sido elaborada por parte do PS e transmite a posição, era do jornal. digo eu, não sei, mas o título será retirado, se calhar, da posição do comunicado do Partido Socialista. Digo eu, não estou eu a julgar. Mas, voltando atrás, a sensação com que eu fiquei na explicação do Sr. Presidente é que ele, estas propostas, ele deu uma razão e explicou. Lembro-me que no saneamento, embora é evidente que nos números não há acordo, o Partido Socialista falava num milhão, o Presidente não referiu se seria 1 milhão ou até poderia ser mais, dependia daquilo que fosse, das obras que fossem depois programadas e do trabalho que iria fazer também com os senhores Presidentes de Junta. Em relação à questão do Centro de Saúde e da abertura à noite, sempre foi uma questão defendida por parte do PSD. A manutenção das 24 horas. Mas isso também não depende só da Câmara Municipal, também depende da parte do Ministério da Educação, da Saúde, peço perdão, porque eu sei e estava presente na altura em que foi encerrado o SAP, e na altura, no executivo do Padre Albino, que foi apresentada uma proposta da Câmara a assumir as despesas com um médico, e o Ministério da Saúde, na altura, recusou, que não deixava. Portanto, mas é um problema. Agora, estamos noutro ponto, e que com a descentralização de competências há mais abertura, é verdade, há mais abertura, mas desde que sejam os municípios a assumir financeiramente. Mas é uma questão para vermos no futuro. Agora, nunca, e aí posso falar, porque também fui e continuo a ser dirigente do PSD, nunca por parte do PSD houve oposição a isso, ao encerramento de noite. Sempre foi pedido que se mantivesse as 24 horas. Tem expectativas de que, por exemplo, em relação à saúde, possamos ter aquilo que necessitamos? É assim, é evidente que um edifício novo traz melhorias no atendimento. Agora, só por si o edifício novo não vale nada se não tivermos os recursos humanos que neste momento ainda não é a Câmara que os pode alocar. É como a semana passada, quando o Ministério da Saúde pediu para abrir os centros de saúde e não havia médicos. Os centros de saúde estavam abertos, muito bem, mas não havia médicos para atenderem as pessoas. Agora, nós
temos um edifício com todas as condições, com todos os apetrechos necessários para que os profissionais possam desempenhar um bom trabalho. Agora, sabemos que temos que ter profissionais Isso vamos tentar fazê-lo aqui. Transversal, quer sejam os professores, quer sejam os médicos, há falta no país. E para concluir? Eu voltava à palavra confiança e otimismo. É evidente que o ano 2024 as guerras irão continuar, infelizmente, mas acho que depende também de cada um ir dando o seu contributo e ir ajudando. Nós aqui pouco podemos fazer por uma guerra na Ucrânia ou no... José Luís, mas só uma coisinha, permita que me diga. Já temos uma coisa o tempo que ultrapassado há algum quando tempo. falei da Unesco, a Unesco diz assim: uma vez que as guerras começam nas mentes dos homens e das mulheres, é nas mentes dos homens e das mulheres que a paz deve ser construída. A Unesco utiliza a educação, a ciência, a cultura, a comunicação e a informação para promover a compreensão mútua e o respeito pelo nosso planeta. Carlos é professor, no ativo, eu estou na reforma, mas sou perfeito. É aqui que se deve começar. Era isso. É o começar por nós, pouco a pouco. E se todos contribuirmos, certamente que depois chegamos aos objetivos. Já contribuíram com a vossa parte, agradeço a presença. Tivemos hoje aqui numa visita pelo mundo, numa volta pelo mundo que terminou no Conselho, brevemente, como é natural. O Conselho discute-se aqui com mais frequência. Agradeço aos professores José Marcos Fernandes e Carlos Alberto e, como disse inicialmente, não foi possível ter aqui a médica também convidada, Antonieta Dias, devido a questões profissionais. Para todos, um bom ano. 2 a 8 dias vamos naturalmente continuar a falar daqui. Um bom ano para todos, onde quer que se encontre. Boa tarde.